Fala galera, beleza? JP na área, mais um podcast começando agora. E a gente está recebendo hoje o professor Dário Barbosa, do PSTU, e o companheiro Alex Feitosa, do PCR. E hoje nós vamos falar de uma figura emblemática para a história da humanidade, marcou inclusive as elaborações aí do marxismo. Nós estamos falando de um sujeito chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, que ficou conhecido na história como Lenin. Então, aí, considerando aí o aniversário do Lenin em 22 de abril agora passado, que faria 153 anos, então a gente está fazendo um podcast hoje especial para falar sobre a importância do pensamento de Lenin na atualidade e a luta pelo socialismo. O que muda, o que não muda, se continua atual, se vale a pena ainda resgatar o leninismo. É isso, então eu queria agradecer logo a presença aqui dos dois companheiros. Então fique aí à vontade para fazer umas considerações iniciais, né? Olá, professor Dário, companheiro Alex. E aí, Alex, quer falar ou... Não, pode ir. Assim, primeiro, assim, essa discussão ela é muito importante, porque nós estamos no momento, em pleno século XXI, muita gente pergunta, mas por que falar sobre Lenin? Em pleno século XXI, quando o socialismo morreu, não é? Então, qual o sentido? O problema é que tem sentido falar sobre Lenin, porque é preciso resgatar a importância do pensamento dele, do pensamento marxista, né? E a luta que ele travou para libertar um povo da opressão de um império que já durava sobre esse povo 313 anos praticamente, mais de 3 séculos. E toda essa luta dele não foi em vão. Ele conseguiu libertar, se comunicando com esse povo. Mas aí é importante também nos dias atuais, por quê? Porque rompe, esse debate serve para romper esse consenso liberal, que inclusive está dentro das organizações de esquerda, de que não é possível lutar pelo socialismo, que não é possível, numa exploração, numa opressão do capitalismo, você fazer uma revolução socialista. O Lenin acreditou nisso durante toda a sua vida militante e enfrentou todo tipo de problema, todo tipo de correntes de pensamento, inclusive dentro do movimento operário, como os populistas, que acreditavam que haveria socialismo dentro, uma expansão, ou seja, dentro do campo, da área rural, com moradias no campo. Acreditavam que o desenvolvimento do capitalismo na Rússia seria acidental. Então esse movimento, inclusive de homens e mulheres ricas, liberais, né, lutou também contra os marxistas legais no seu tempo, lutou contra os economistas, os economicistas, e no movimento operário acreditavam que só era preciso lutar pelas reivindicações, pelas bandeiras econômicas, materiais. Quer dizer, então, todo esse pensamento, em forma diferente, adaptado, requentado, permanece hoje dentro do movimento operário, mas também no consenso liberal de que não tem o que mudar no capitalismo. O Lenin provou, né, em vida, que era possível mudar, tanto é que houve uma revolução socialista na Rússia. Companheiro Alex, quem foi Lenin para você? Lenin, na verdade, assim, quando a gente fala de Lenin, a gente fala no movimento revolucionário do bolchevismo, né? Lenin foi o principal líder, o principal pensador do bolchevismo. E como disse, né, o companheiro Dário, o significado da Revolução Bolchevique foi algo que ultrapassou as fronteiras da Rússia. O significado da vitória da Revolução Bolchevique foi transcendental, assim. Então, essa experiência profunda e rica da vitória da classe operária na Rússia é algo que serve de, assim,
todo o movimento revolucionário no mundo hoje precisa se debruçar sobre essa história. Precisa entender, estudar e debater o que foi esse processo revolucionário, onde a classe operária, pela primeira vez na história, tomou o poder e conseguiu desenvolver a construção do socialismo num determinado país ou numa determinada região do mundo. E isso, hoje, no mundo, né, essa referência, né, que o companheiro trouxe, né, do fim do socialismo na União Soviética, no leste europeu, é importante porque se fala do fim da história, se fala do fim da viabilidade, né, de uma alternativa ao capitalismo, mas a cada dia que passa, que se aprofunda no mundo, né, as contradições, se desenvolvem as guerras, a ameaça de uma terceira guerra mundial, inclusive, fica claro que o que faliu foi justamente o capitalismo, e que o socialismo, onde ele existiu, ele permitiu ascenso nas condições materiais e culturais da vida daqueles que são os que produzem a riqueza no mundo, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então hoje se coloca diante da humanidade duas opções: ou acabar com o capitalismo e construir o socialismo, ou esperar uma verdadeira barbárie acontecer em proporções talvez até maiores do que foi a última grande guerra no planeta, né? Foram mais de 50 milhões de pessoas que morreram nessa última grande guerra imperialista. E aí o pensamento do Lenin, né, conseguiu desenvolver aspectos fundamentais da análise marxista da realidade, e é por isso que hoje há vários setores, né, da esquerda que se reivindicam marxistas-leninistas. Justamente por conta dessa profundidade que foi o pensamento de Lenin, né, ao analisar uma nova realidade que se colocou para a humanidade e para a classe operária, né, na discussão do movimento socialista mundial, que foi a análise do imperialismo, né? Então Lenin aprofunda esse debate, né? Escreve um livro que é fundamental para todo revolucionário ler, que é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, e acaba elaborando uma tática e uma estratégia correta para aquele novo momento que a humanidade estava vivendo, né? Então o capitalismo se desenvolve, um processo de concentração do capital se eleva a um grau nunca visto antes, e surge o imperialismo, né, justamente como um desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, esse é um dos aspectos, há outros assim. Então, Lenin ele rompe ali, naquele momento, com o que havia do movimento socialista, né, que era a Segunda Internacional, que era um movimento que estava ali naquela época defendendo única e exclusivamente, né, a tática parlamentar de luta, que freava, né, de maneira decidida a luta da classe operária pela sua emancipação. Então, assim como naquela época, há hoje, né, esse pensamento no movimento operário, no movimento sindical, que tem retardado aí o desenvolvimento da consciência da classe operária nesse sentido. Então, Lenin foi, Lenin é. Né? E ele é atual justamente por isso, porque as contradições da sociedade capitalista estão aí, elas permanecem, né? E a política, né, do imperialismo se aprofunda no mundo. Então, portanto, não querendo... E o próprio Lenin dizia, né, que o marxismo não é um dogma, né, é um guia para a ação. Então a validade da tese leninista, ela é atual porque ela se utiliza de métodos, né, do materialismo dialético, né, da dialética marxista, que permite a gente fazer uma análise criadora da realidade a partir desse ponto de vista, que, na nossa opinião, o leninismo é o ponto de vista da classe operária, né, o ponto de vista de onde a classe operária enxerga o mundo. Beleza. Esse podcast ele é dedicado a celebrar os 153 anos do nascimento de Lenin, né, que nasceu em 22 de abril de 1870 e morreu no dia 21 de janeiro de 1924. Viveu aí quase 54 anos, né, pouco antes de completar 54 anos. É um dos maiores pensadores e elaboradores marxistas que a humanidade já viu, né, um dos que carrega aí o legado de Marx na luta contra o capitalismo pela construção do socialismo, e foi um dos importantes, quiçá talvez o mais importante, dirigente da Revolução Russa de 1917. Eu queria perguntar para os dois,
se, embora essa pergunta ela já tenha sido respondida várias vezes por várias outras personalidades, mas eu queria ouvir os dois. Teria havido Revolução Russa vitoriosa sem Lenin? Pepino, hein? Bem, Pepino para você aí. Responder, mas primeiro o seguinte, uma das características do Lenin, por isso que nós não podemos adivinhar, né? Prever se com Lenin ou sem Lenin haveria a revolução, mas uma coisa é certa, a contribuição que o Lenin dá para que aconteça a revolução e os movimentos que precederam a revolução, né? E os movimentos também pós a revolução para a construção daquele Estado, ou reconstrução daquele, né, de novo Estado, Lenin ele ocupa um lugar de destaque. Vejamos, o Lenin passou toda a sua vida, inclusive na juventude e ainda adolescente, perseguindo algumas coisas que tinha a ver com a educação das massas, a educação do proletariado, dos operários, dos camponeses. Mas essa preocupação, por isso se destaca em uma educação política, uma né? Educação política revolucionária. Porque boa parte, e também é educar os operários, mas é educar o proletariado, tanto os operários como os camponeses. Porque a vida era muito rude e muito dura. Mas ele não buscava só uma linguagem para se aproximar. Ele conviveu, ele viveu junto com os trabalhadores. Ele sentia de perto as dores, os problemas da classe trabalhadora, dos operários, dos camponeses, o sofrimento deles. Quer dizer, então, essa característica dele, você não percebe, você percebe nos outros, mas muito mais em Lenin. E isso faz com que o Lenin tenha uma preocupação mais do que os outros, uma preocupação com a organização dos trabalhadores. Mas organizar para quê? E em base a quê? Então esse é o desafio, que ele tinha isso muito mais, esse reflexo muito mais apurado que nos outros. Isso provou na prática, no dia a dia. Então organizar em quê? Organizar os trabalhadores em torno de um jornal, organizar os trabalhadores, vamos assim dizer, em assembleias, organizar os trabalhadores nos sindicatos, organizar os trabalhadores em correntes políticas, em correntes de pensamento, organizar os trabalhadores num partido político. Então, essa preocupação foi permanente na vida de Lenin. E foi justamente isso, a aproximação com a classe, a educação política do proletariado, a organização do proletariado em base a um programa vindo inclusive do sofrimento, da realidade dos trabalhadores. Que a Rússia naquela época era extremamente atrasada, né? Um dos mais atrasados da Europa. Então, como você pensar, viver e pensar e elaborar palavras de ordem, programa, propaganda, jornal, uma linguagem, vamos dizer, ou várias linguagens, naquele tempo, para fazer com que toda aquela massa que era considerada rude do ponto de vista do conhecimento, da escola, né? Então você, da educação formal, vamos assim dizer, e você fazer com que essas pessoas, ou essa turma, entendesse o que ele estava dizendo e quais os objetivos daquela compreensão, que ele não negava para ninguém, era fazer uma transformação profunda na Rússia. Ele chamava de Revolução Socialista. Então veja que ninguém mais do que ele, né? Olha a contribuição. Os outros também tiveram, é verdade, mas ele muito mais do que os outros. Então, ele é uma figura central na Revolução Russa, do que aconteceu na Rússia, e não só na Rússia, porque o que aconteceu na Rússia, como o Alex falou, no partido dele, o Partido Bolchevique, né? Uhum. Ela espantou o mundo, mas espantou o mundo muito mais a burguesia. Que tem muito a perder, né? Que tinha muito a perder. Os operários russos não se espantaram quando houve a Revolução com os ensinamentos de Lenin, de tantos outros. Agora, o resultado da Revolução na Rússia espantou, né? Surpreendeu o mundo, mas o mundo capitalista. Sim. Percebe? Então, por isso que o Marx e o Lenin, eles são detestados pela burguesia, pelo liberalismo. Porque os ideólogos da burguesia, do liberalismo, eles dizem que o Marx é desnecessário, o Lenin também, eles são cruéis.
que eles são nocivos. Mas eles são nocivos a quem? Eles são nocivos ao capitalismo, aos burgueses, às elites. Esses Por isso parasitas. que eles detestam tanto. Mas do ponto de vista de classe, da nossa classe, o Lênin foi fenomenal. E tem uma coisa que o Lênin estudou muito, o Marx. E tem uma coisa que ele aprendeu com o Marx, não só a economia, mas ele aprendeu não só o direito, que Lênin era advogado, não só a filosofia. Né? E tinha uma frase sobre os advogados. Né? Então, mas ele aprendeu uma coisa que é fundamental. Ele aprendeu como aproveitar ou descobrir e utilizar os aspectos positivos revolucionários da miséria. Porque a burguesia impõe e produz miséria na nossa classe. Mas ela não conta que a miséria pode sair dali, pode sair revolução. Ela só acha que ali vai sair caos, barbárie. O Lênin aprendeu com o Marx que como aproveitar, tirar lições da miséria, lições revolucionárias. Das condições materiais. Das condições materiais. Então isso ele aprendeu e ensinou, mostrou para a classe trabalhadora, para os operários, para o proletariado, que da sua miséria algumas lições podem ser tiradas não para o caos, não para a barbárie, mas para a revolução. Então isso é um aspecto fundamental no pensamento dele e na ação dele. Nós vamos tocar em outros pontos aqui, mas eu queria, ainda sobre isso, ouvir o Alex. Queria saber a opinião do Alex, se, assim, na compreensão que você tem, se o Lênin foi de fato imprescindível. Se nós podemos, assim, a julgar por aquele livro, inclusive, do Plekhanov, né, o papel do indivíduo na história, Sim. né? Nós podemos partir da ideia de que quem faz a história são as classes, né? São os grupos humanos, né, em lutas, etc. E não necessariamente um indivíduo. Mas eu queria saber qual é o papel, então, do indivíduo. Lênin foi imprescindível nesse sentido aqui para a Revolução? O marxismo entende, né, os homens como resultado de um processo histórico, né? Então você é produto de uma determinada sociedade, de uma determinada época. Então não tem como pensar o Lênin ou o leninismo fora desse contexto. Então, se não houvesse Lênin, haveria de ser produzido o pensamento leninista de algum modo. Talvez demorasse mais tempo, mas o fato é que as contradições do sistema capitalista levaram ao surgimento do marxismo na sua época, né, que Marx também teve o seu lugar na história, assim como levaram ao surgimento do leninismo, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, Lenin cumpriu um papel imprescindível, assim, porque ele foi de fato o principal líder do processo revolucionário na Rússia. Ele foi o grande arquiteto da tomada do poder. Não tem como falar da vitória da Revolução Bolchevique sem pensar... São sinônimos, né? As teses de Abril, né? O bolchevismo e o leninismo são sinônimos. E aí tem uma passagem na vida do Lenin que é muito emblemática nesse sentido, né? Reforçando até uma parte do que o companheiro falou, em que o irmão dele é assassinado, né? Porque o irmão dele participa de uma ação contra o czar e é preso e é assassinado. E aí Lenin, jovem ainda, muito jovem, né, diz que ele bate na mesa e diz: esse não é o caminho. Fazendo foi uma ação individualista, chamada de terrorista, isso, né? Uma ação terrorista. Isso. E assim, o terrorismo, do ponto de vista da luta de classes, ela tem ali o seu papel, há quem defenda, né? Enfim, sim, mas sem fazer nenhuma análise pejorativa, né? Por conta do que se entende de terrorismo hoje no mundo, né? Que é aliado às questões lá do Oriente, tem essa ideia, mas era outra perspectiva, né? As ações terroristas que haviam contra o czarismo na Rússia. E o irmão dele participa e é morto, né, por isso. E aí ele diz que esse não é o caminho. E na elaboração do pensamento do Lenin, aí ele chega à conclusão de que era necessário que, já que ele é um marxista e a história é feita pelas massas trabalhadoras, então, portanto, é necessário organizar essas massas trabalhadoras para fazer uma revolução. Como organizar as massas trabalhadoras? Como unificá-las? Como fazer com que essas massas, em suas ações políticas, consigam agir como um só, golpear o adversário como um só.
E aí o Lênin chega à conclusão de que é necessário ter um partido. Sem um partido, uma vanguarda organizada, um destacamento de vanguarda organizado, não seria possível essa vitória. E para construir esse partido, Lênin defendeu a tese de que tinha que ter o jornal, para poder construir o partido, coesionar, unificar e ser o guia prático e político dessa agitação que era necessário fazer. E o Lênin defendia que os revolucionários fizessem, assim como Marx defende, né, já no Manifesto Comunista, né, que os comunistas não podem dissimular das suas posições. Então é necessário dizer, em todo o processo de agitação política, em todos os espaços de atuação dos revolucionários, denunciar o capitalismo o tempo inteiro e fazer uma permanente propaganda de uma revolução socialista. Propaganda e agitação, né? Para se elevar ao nível de consciência da classe trabalhadora e através da sua própria experiência prática, né? Então era necessário fazer as lutas práticas da classe, mas ao mesmo tempo ter a ação do elemento consciente, né? Da vanguarda revolucionária, né? De estar realizando essa agitação, elevando esse nível de consciência para que se chegue ao momento da tomada do poder. A Revolução Bolchevique, ela, como uma insurreição proletária, né, que aconteceu, então ela cumpre, e por isso tem esse significado tão profundo internacional, assim. E marcou todo o século XX, né? Redefiniu, inclusive, o século XX. E hoje se coloca novamente, qual é a saída, né? Qual é a questão que está colocada, né? Então, sem o Lênin seria mais difícil, né, pela genialidade, né, pela sua capacidade intelectual, pela sua disposição política, né, de construir isso de maneira concreta, né, junto à classe, né, junto aos trabalhadores, junto aos operários e às operárias, foi extraordinário, né? Dizem que momentos extraordinários forjam pessoas extraordinárias, né? E Lênin foi uma pessoa extraordinária. Eu parto da compreensão também de que ninguém é insubstituível, evidentemente, né? Mas que as pessoas são importantes para os processos, para as lutas que assumem desempenhar. Não sei se você sabe, viu, meu diretor Bruchon aí, ó. Lênin adorava gatos, né? Andar de bicicleta, subir montanha, patinar. Sabia disso aí? E xadrez, e jogava bem xadrez, hein? Jogava bem xadrez. O Plekhanov, nesse livro que você citou, ele fala que as pessoas, elas cumprem esse papel na história na medida em que elas conseguem traduzir as necessidades históricas. Fazer uma leitura da realidade e se colocar, estar à disposição dos desafios colocados naquele momento histórico, né? E a sua política traduzir essa necessidade histórica, que foi o que Lênin fez. E é curioso a gente falar sobre isso, porque veja como é dialético e é típico do método marxista de leitura da realidade. Um indivíduo por si só, ele não se forma sozinho. Ele é parte de um momento histórico, evidentemente, é parte das escolhas pessoais que faz, das escolhas políticas que faz, porque é uma simbiose, né, das condições objetivas que o mundo nos impõe e das escolhas que nós fazemos diante das condições materiais do mundo. Então nós somos parte disso, né? Somos uma simbiose, uma síntese dessa subjetividade e dessa objetividade. Então Lênin é uma síntese do período em que viveu e assumiu os desafios que tem e esteve à altura para poder desempenhá-los. Uma pena que tenha vivido tão pouco, né? Só um exemplo assim, que não é do Lênin, mas aí a gente está tocando nesse assunto, eu me lembrei dessa questão. Havia um operário sapateiro na Alemanha, acho que era na Alemanha, que ele chegou à conclusão do materialismo dialético na mesma época de Marx, sem conhecer Marx. Ô, louco! E ele era autodidata. E o Marx nutria um respeito muito grande por ele, porque, por isso, né, ele era um operário autodidata e chegou, né, tinha críticas, né, porque do ponto de vista de Marx havia insuficiências, né, na filosofia que ele tinha desenvolvido, mas nutria um grande respeito a esse operário. Era chamado Dietzgen, esse operário, um operário sapateiro. Pessoal, a gente está falando aqui do Lênin, vou trazer para a conversa uma obra clássica do Lênin, né, que todo mundo gosta bastante de citar, em especial cita-se bastante, né, assim, à vontade, a rodo, como se diz, uma expressão, mas eu queria que vocês discutissem, debatessem sobre o significado real disso, entendeu? Tá na obra O que Fazer, que o Lênin escreve em 1902, né, que é aquela clássica, né? Não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária, ou não existe movimento revolucionário sem teoria revolucionária. O que o Lênin queria dizer com isso? Do que ele estava falando exatamente? Assim, antes
Eu quero fazer algumas observações. Fique à vontade, professor. O microfone é seu. Sobre a importância de Lênin, porque veja que essa obra lá atrás, ele ainda está muito jovem, né? 1902. Ele ainda está muito jovem. É uma espécie de, eu não diria um apanhado das experiências que ele teve nas organizações que ele participou, né? Nos movimentos que ele participou desde lá atrás, desde 17 anos por aí, na universidade, né? Mas na relação com os trabalhadores. E o tempo vai passando e ele se deparou, né? Ele se deparou com vários movimentos, Ele se deparou com o movimento, os populistas, que eu falei, que era um movimento muito forte, mas era um movimento de fato que até nem reconhecia a possibilidade do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Quer dizer, então está bem distante da realidade, inclusive da Rússia, né? Porque eram liberais, porque eram burgueses. E tinham aquela ideia de que o socialismo na Rússia ia ser na área rural. Então conviveu com esse movimento e combateu esse movimento, porque estava descolado da realidade do proletariado, da realidade econômica, política da Rússia. Depois ele conviveu também com os marxistas legais, como se diz, que também faziam todo o movimento, mas negavam, né, a revolução. E aí, dentro da sua experiência, ele elabora essa obra, porque essa obra tem um sentido de mostrar que a luta dos trabalhadores, a organização dos trabalhadores de sua luta, não deve ser em torno apenas das reivindicações econômicas. Sim. Porque é possível mobilizar grandes quantidades de pessoas em reivindicações salariais, por moradia. Isso tudo tem uma importância genial pelas necessidades da nossa classe, que é muito pobre, principalmente na Rússia. Mas só conseguir aumentar o salário, só conseguir conquistar a moradia, isso não necessariamente, o que o Lenin tenta explicar, isso significa que vai alterar o sistema, que vai alterar a relação do trabalho com o capital ou a relação do patrão com o operário, né? Ou do dono da propriedade da terra com o camponês. Só isso não altera. É preciso introduzir a consciência. Ele diz, inclusive, que a consciência não vem, vamos assim dizer, de fora. Que sempre teve uma polêmica sobre exatamente. Isso. De onde vem a consciência? O cara desperta a consciência política para fazer a revolução, ou sei lá, para avançar nas lutas. Vem de fora ou vem de dentro do movimento? Percebe? Então, isso foi um debate. Na verdade, o partido aí o que Lenin diz, é preciso avançar nas propostas, no programa, vamos assim dizer, que é para poder você ter a consciência, por isso que o partido ajuda o movimento, porque o partido é uma organização superior aos sindicatos, porque não se preocupa e não luta e não tem programa só para a questão econômica, ele tem para mudança, para transformação na sociedade, que vai desde mudar as instituições, como ele fez. Ele mostrava que aquela santidade que era o imperador, que era o czar, aquilo já não servia para nada do ponto de vista dos camponeses, para os operários. Então, por que manter um regime, um sistema de exploração no campo e na cidade, com um imperador que tinha como fosse Deus? E lá, e os trabalhadores acreditavam em Deus, eram religiosos, tinham a igreja católica ortodoxa. Mas ele consegue, com o seu partido, fazer com que a consciência, a relação do trabalhador com o movimento que ele fazia, introduzindo o debate sobre as transformações, inclusive as transformações das instituições. E também da economia. Então, essa discussão ele leva para dentro do movimento. E ele mostra que, além das conquistas econômicas e as lutas por conquista econômica, é preciso avançar para superar só isso e ter um novo regime que não explore. Sim. A outra questão é a forma de a organização dos trabalhadores. Essa obra ele dá várias lições, inclusive mostrando que
o estágio superior, né, das lutas deve romper com o sindicalismo, e sim ter a necessidade de se organizar em partido. Quer dizer, então estou colocando essas questões por quê? Porque esse pensamento de Lenin nessa obra, ela vai se expressar, né, vai atravessar praticamente quase depois dessa obra, quase a vida dele e do movimento. Eu quero abordar um ponto aqui, eles falam sobre essa obra, mas as outras obras, como se chama As Portas da Revolução, né, ou seja, as teses de Abril, né, as teses de Abril mostram a dinâmica, a dialética, né, com que ele utiliza essa ferramenta dialética, essa ciência. É muito engraçado que quando o Lenin escreve, né, a respeito das nossas palavras de ordem, mostrando que as mudanças acontecem de uma forma tão brusca, que às vezes as nossas palavras de ordem, elas ficam velhas muito rapidamente, a gente nem se percebe. Então ele está chamando a atenção para o que aconteceu, né, vamos dizer assim, em fevereiro, né, já no ano de 2017, de 1917, isso já, aquelas palavras de ordem anteriores já não serviam, já estavam velhas, era preciso adequá-las à nova realidade. Então, quando ele começa a escrever, falando sobre a tragédia, fala sobre a tragédia em plena guerra, sobre uma tragédia se abate sobre nós, que é a questão da fome, né? Da miséria, da fome, da pobreza. Estava em plena guerra, Primeira Guerra Mundial. Guerra. Então, quando ele escreve aquelas teses e fala, aí tem outras teses, quando ele fala sobre a necessidade da revolução, da tomada do poder, um monte de gente do partido, primeiro, o principal jornal, quer afastar o que ele falou do jornal, que achava que teve um cara que disse assim, uma alucinação de um louco, essa foi a expressão. É verdade, eu lembro disso, inclusive porque a direção do partido bolchevique na época era contra a tomada do poder, e ele faz, não, vocês estão errados, pede um novo congresso, um congresso extraordinário para poder discutir as teses, e inclusive em um desses congressos ele é chamado de lunático. Bodanov, né? A alucinação de um louco. A companheira de Lenin, Krupskaya, disse, eu temo que Lenin enlouqueceu. Olha só. Percebe? A companheira do cara. Companheira. Então você vê como ele compreendia a realidade, como ele acompanhava as mudanças que estavam acontecendo na realidade. Porque o Lenin sempre falou a necessidade da revolução, mas ele não disse que ia ser amanhã, depois da tomada do poder. Ele não disse isso. Não tinha uma previsão. Aliás, trabalhava pela necessidade, havia uma necessidade. E fez toda a vida dele, trabalhou para que os operários, os camponeses, compreendessem essa necessidade e entrassem em ação. Agora, mas ele não disse qual era a data. Nesse momento, quando ele vem, volta para a Rússia, então ele diz para o partido que está na hora de tomar o poder. Então, ele ficou isolado, né? Porque o partido foi contra. O principal jornal tentou afastar as falas de Lenin do jornal. Quer dizer, e depois você vê a grandeza dele, que é uma frase aqui de um livro, né? De um livro do Zizek. A grandeza de Lenin reside em, numa situação de catástrofe, não ter medo de triunfar. Percebe? Então toda a tragédia, a catástrofe, que era a fome, que estava a Rússia numa guerra, um setor era no governo provisório, né? O governo provisório dirigindo, que tinham os soviets, né? E não queriam tomar o poder. Quer dizer, então a grandeza dele foi dentro de uma tragédia, ele perceber que não tinha, ele mostrar que não tinha medo de triunfar. Por isso que triunfou. E defendeu as teses lá. Que boa parte de um monte de coisa que as massas se moveram para essa revolução foram os ensinamentos que já estavam previstos não, já estavam sendo discutidos lá em que fazer. Exato. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você fica à vontade para se quiser comentar a fala do Dário. Eu vou só reforçar aquela questão, porque foi a questão que a gente começou o tópico, que tem a ver com, na obra, O que Fazer. O Dário, né, fez uma introdução sobre isso, mas eu tenho uma sensação, porque há assim, evidentemente, você escreve uma obra e não pode ser responsável pelas interpretações que alguém vai fazer da tua obra, né?
Mas eu tenho a sensação de que quando Lenin, eu li a obra do O que Fazer, quando ele escreve O que Fazer, ele está se referindo nesse tópico a que não existe movimento revolucionário, prática revolucionária sem teoria revolucionária, e que esta consciência revolucionária ela viria de fora do movimento operário, não me parece que ele está dizendo que os ideólogos, os dirigentes, os socialistas, os revolucionários sejam seres iluminados, que detentores absolutos do conhecimento e que só eles podem mostrar o caminho da verdade para os trabalhadores. E que isso seria impossível para os trabalhadores. Não me parece que é isso que o Lenin está dizendo. O que me parece que o Lenin está dizendo é que, como ele era um marxista, ele analisava a totalidade do movimento da luta de classes. E o que me parece é que, dentro da lógica econômica da luta de classes cotidiana, da luta sindical, de lutar por melhoria de salário, condições de vida, etc. e tal, o conjunto do movimento fica preso nesse ciclo vicioso e não consegue ver a totalidade da necessidade de transformar o mundo. Daí a necessidade de ter uma ciência revolucionária, o marxismo, que consiga apreender toda a situação, a complexidade da sociedade e apresentar um programa para mudá-la. Então me parece que é por isso que ele diz que a teoria vem de fora. E não que os operários seriam, sabe lá eu, como talvez alguém pense, ignorantes, incapazes de pensar. Até mesmo porque você tem dirigentes operários qualificados. O Alex citou agora há pouco o sapateiro autodidata e tal. Então eu tenho a sensação de que é isso que o Lenin está escrevendo lá em O que Fazer, que a teoria vem de fora, porque o partido precisa elaborar uma teoria, um programa nesse sentido. E o partido é feito de homens e mulheres, trabalhadores, operários e operárias. Né? Alex. Os trabalhadores, enquanto classe, são embrutecidos pelo sistema. Né? Se você não tem acesso à instrução, não tem acesso às universidades, onde é a elaboração do pensamento humano, onde se desenvolve, se aprofunda o pensamento humano. Isso não invalida as teses revolucionárias quando são elaboradas por alguém que não é oriundo propriamente da classe operária. A questão é se essa teoria vai ser comprovada com a prática ou não. E foi o que Marx fez. Marx também não era filho de operários. Embora a própria classe operária tenha produzido dirigentes de envergadura intelectual, né, muito grandes assim. Vários. Poderíamos citar vários. Mas, então a teoria, se a consciência do proletariado vem de fora, me parece que ela vem de fora não porque há uma casta de intelectuais que vão, né, dirigir a sociedade, esse processo revolucionário. Não se trata disso, não é isso que o Lenin fala. O Lenin fala que é necessário uma vanguarda organizada da classe, um partido que seja da classe operária. E que seja um partido que seja independente do ponto de vista da burguesia. E é por isso que o Lenin chega à conclusão de que o sindicalismo é a escravidão ideológica da classe operária à burguesia. Porque o sindicalismo é um movimento pelo movimento, ele não põe em xeque o sistema. E aí o Lenin, quando ele, por exemplo, ele tem um texto dele que é muito bom, que é Duas Táticas da Social-Democracia Russa. E é assim, muito importante que a esquerda estude Lenin novamente, porque se poderia dizer que aquele momento, né, pós-Revolução de Fevereiro, era o momento ali de segurar, né, o que foi conquistado, né, para poder ali desenvolver e garantir algumas conquistas para a classe operária, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político, né, uma Assembleia Constituinte e assim por diante, né, o fim do czarismo, né, conquistar o parlamentarismo, etc, etc, etc. Mas o que o Lenin sabia, e por isso ele organizou um partido para fazer isso, era que manter o capitalismo era manter o povo, a classe trabalhadora russa, na guerra. Ele sabia que manter o capitalismo e a burguesia no poder era a continuidade da guerra, da Rússia na guerra, era a continuidade da fome e da miséria. E aí, decididamente, ele organiza, né, e muda as palavras de ordem para poder fazer com que não só apenas o partido bolchevique compreenda a necessidade da tomada do poder, mas a própria classe operária, porque sem a classe operária também não ia conseguir a vitória. E foi justamente esse caminho que foi, né, seguido pelos trabalhadores na Rússia, né, sob a liderança aí do partido bolchevique.
E aí a teoria cumpre um papel fundamental. Claro que a questão ideológica também é importante, mas você precisa, no marxismo, a teoria e a ideologia estão juntas, né? Então, você analisa, do ponto de vista científico, né, o movimento das classes, a situação política internacional, e a partir daí você consegue desenvolver uma tática correta para determinadas circunstâncias com objetivo revolucionário, e não apenas de conquistar migalhas que às vezes caem da mesa da burguesia. Então, o Lênin era o inimigo de morte do capitalismo. Ou vence a revolução, ou se morre, que é como o Che falava, né? Se uma revolução é verdadeira, ou se vence ou se morre. Então, o que o Lênin e o Partido Bolchevique, esses revolucionários russos, fizeram foi algo extraordinário, né? Eles romperam com a cadeia do imperialismo na Rússia, né? E criaram pela primeira vez as condições da emancipação geral de todo um povo, né? E se espalhou por vários países depois, e, enfim, né? O que levou, né, enfim, o desenvolvimento histórico posterior a isso, aí é outro debate que se precisa aprofundar e desenvolver a discussão, mas sem essa teoria não seria possível se desenvolver esse movimento revolucionário. Fora disso, é anarcossindicalismo, né? São movimentos independentes que surgem aqui e ali, e a revolução ela é, no seu conteúdo, internacional, mas na sua forma é nacional. Você precisa unificar toda uma classe em determinado território para se tomar o poder. Se, um exemplo assim, né, no caso do Brasil, que a gente compreende melhor a geografia, se a classe trabalhadora no Rio Grande do Norte faz uma luta com um determinado objetivo, a de São Paulo vai para outra, a do Rio para outra, e do Rio Grande do Sul para outra, que você não tem vitória do proletariado. Você precisa ter uma luta unificada no país, se o objetivo é tomar o poder. E tomar o poder significa despojar a burguesia do poder e acabar com a estrutura do Estado burguês. Que aí o Lênin também elabora isso de maneira muito desenvolvendo o marxismo ao escrever o Estado e a Revolução. Né, que não basta você tomar a estrutura do Estado, né, tomar o poder da estrutura do Estado, é preciso arrebentar com a estrutura do Estado burguês e construir uma nova. E aí se consolida a concepção, né, do ponto de vista prático da construção, né, dos conselhos, né, do Estado soviético, né, como algo que supera ali a estrutura, a democracia burguesa, como democracia proletária. Assim, Quer comentar? Sim, não. Assim, até porque a teoria não é uma coisa separada da realidade. Não, de jeito nenhum. Para o marxismo, então, não, né? Exatamente. E o Lênin aprendeu isso com o Marx, né? Então não tem essa história de a teoria é uma coisa, eu vou pensar um negócio aqui para aplicar na realidade viva que está aqui. Não é assim. Né? Então a teoria, ela é concebida a partir das relações que acontecem aqui na realidade. Realidade viva, concreta. Então, por isso que, vamos dizer, a grandeza de Lênin também tem a ver com isso, que essa teoria que ele elaborou a partir da realidade e com a proximidade que a vida dele, que ele teve durante a vida com essa realidade, ele consegue ter assim, uma teoria que move essa realidade a ponto do que chegou a Revolução. Sem dúvida. Deixa eu trazer aqui, não é um pensador marxista, é um inimigo de classe, já não está mais no governo, né? Faz um tempo, mas disse uma coisa interessante uma vez, que eu vou trazer para o debate, porque tem a ver com uma elaboração importante do Lênin, que tem a ver com o jornal, e o papel do jornal na organização do partido. O Alex começou a falar sobre isso, mas eu acho que era importante a gente trazer isso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma vez, disse que se Lênin fosse vivo hoje, não ia querer ter um jornal, ia querer ter um canal de televisão. Aí eu pergunto para vocês, lá atrás, e olha que o Lênin vai fazer aniversário de morte, digamos assim, ano que vem, né? Em janeiro de 24 ele vai completar 100 anos aí de falecimento. Mas aí eu pergunto, esse tempo todinho em que o Lênin elaborou lá no final do século XIX, início do século XX, a importância do jornal como um agitador, um propagandista, um militante que organiza, etc. e tal, existe alguma coisa na natureza de um jornal impresso,
que não possa ser desenvolvido em outro meio de comunicação? Eu tô perguntando isso assim, porque se o Lênin fosse vivo hoje, tá certo, Fernando Henrique, o Lênin ia querer ter um canal de televisão, um canal no YouTube, um podcast, redes sociais, o que o Lênin ia querer fazer? Ou ia concentrar fogo apenas no jornal? Tem algo de especial no jornal? Ou daria para usar todas as outras ferramentas de comunicação a serviço dessa causa? Eu nem comecei ainda a trazer os pepinos, vou trazer só o começo. Assim, pela dinâmica da vida do Lênin, ele utilizaria tudo aquilo que fosse possível se comunicar e educar os trabalhadores do campo e na cidade. No caso, na vida dele. Né? Por quê? Porque ele não desperdiçava momento nenhum, nem nenhum instrumento. Digamos, se fala no Partido Bolchevique, dá a impressão que só tinha um jornal. Tinha vários exemplares, várias publicações. Tinham revistas de debates programáticos, tinha de revista de crítica e tinha inúmeros panfletos, vamos assim dizer. Né? Jornal mais popular, né? Jornais mais populares. E não era só para todo mundo, tinha inclusive jornal por geral, mas também tinha localizados para determinados setores. Quer dizer, então, o rádio, vamos assim dizer, já foi utilizado naquele tempo pelo Lênin. Quer dizer, eu me lembro que tem por aí pela internet e outros assim, arquivos, acervos, né? Discursos de Lênin. Né? O Trotsky, a gente sabe, o Trotsky ficou impressionado com o cinema, vamos assim dizer. Né? Quer dizer, então, todas as formas de comunicação, o Fernando Henrique, ele disse que ia ter uma televisão, ia querer mais do que um canal de televisão, né? Muito mais. Ele ia tentar ter acesso a todos os tipos de instrumentos de comunicação, não só o jornal. E que certamente não abriria mão também do jornal impresso, que ainda tem utilidade. Portanto, se tem utilidade para se comunicar, certamente o Lênin não o dispensaria, o utilizaria também. Porque me parece que o jornal impresso, Alex, ele guarda certa relação orgânica na comunicação face a face. Me parece que o jornal, no caso, ou um jornal sindical, ou um jornal político de uma organização revolucionária, ele guarda uma certa lógica integralizadora no momento em que você vai ao encontro do trabalhador para conversar com ele. Porque ele é diferente de um jornal comercial desse da imprensa comum que a gente consome no dia a dia, que você bota na banca, você vende, você faz uma assinatura, recebe em casa. Muito embora a gente faça assinatura também dos nossos jornais. Mas me parece que tem uma lógica um pouco diferente nisso. A gente... O que o Dário falou está certo. Nós não abrimos mão de nenhum meio de propaganda, né, de agitação. E certamente nós, não só Lênin iria querer, como a gente quer um canal de TV também. Né? Embora hoje a comunicação seja monopólio, né, de 10 famílias no Brasil, mas, enfim, o jornal leninista ele tem uma característica que é ser não apenas um agitador e propagandista, mas também um organizador coletivo, que é o que o Lênin defende lá no Que Fazer. O jornal ele cumpre um papel de fazer essa agitação nas massas, mas também cumpre um papel de forjar a própria organização política. O Právida ele cumpriu um papel importante no processo da tomada do poder, porque ele, através do jornal, ele dava as palavras de ordem e os bolcheviques sabiam interpretar algumas orientações do Comitê Central que estavam ali no jornal escrito, que não estava escrito literalmente, mas que você conseguia, né, pela experiência militante, interpretar e colocar em prática aquelas orientações que estavam sendo dadas. Então o jornal cumpriu esse papel fundamental. Né? Hoje nós temos um jornal, né, o nosso partido trabalha com um jornal, que é o jornal A Verdade, em homenagem ao Právida. Os companheiros também têm um jornal, Opinião Socialista, e nós trabalhamos com jornal impresso há 23 anos. E essa experiência, hoje nós vendemos mais jornal do que há 23 anos atrás, enquanto outros jornais têm diminuído e alguns até deixaram de existir, né? Migrando para o online, né? Só para o online, né? E aí o nosso jornal tem se desenvolvido por quê?
porque ele tem esse papel militante, que é isso que você falou. O nosso jornal, ele também cumpre o papel de formar os agitadores, os tribunos populares, né? As pessoas vão para a rua fazer a agitação política, olhando as pessoas, né, do povo, da classe trabalhadora, olho no olho, fazendo a conversa, apresentando, né, as denúncias políticas do sistema capitalista, a violência policial, a fome, o desemprego, a violência contra as mulheres, contra o povo negro e assim por diante. Nós fazemos essa agitação nas ruas, nas portas de empresa, porta de fábrica, com o nosso jornal. Então, na medida em que a gente consegue colocar o conjunto da nossa militância em movimento, né, compreendendo que é necessário chegar, inclusive, numa parcela da população que não usa o celular para se informar, porque essa também, a gente mede o mundo pela nossa régua, né? A gente acha que porque a gente faz isso, todo mundo faz isso, mas não é assim que funciona. Grande parte da classe trabalhadora, as donas de casa, os operários que passam 8, 10, 12 horas trabalhando, eles não usam o celular nem a internet para se informar, eles no máximo usam ali o WhatsApp. E por isso as fake news, como se diz hoje, têm um peso grande, porque o que ele recebe da mão do pastor no WhatsApp dele, ele toma por verdade. E o máximo que ele vai assistir é o Jornal Nacional à noite antes de dormir. Então nós não podemos achar que o povo está se informando pelo... Não é verdade. Só por ali, né? É exato. Então é necessário que exista, se o objetivo é fazer uma transformação, mobilizar pessoas para construir um processo revolucionário. Porque essa aqui é a questão. Qual o caminho que nós vamos seguir? Né? Enquanto organizações de esquerda, né? Porque quando a gente fala em esquerda, a gente pressupõe aqueles que defendem o socialismo como sociedade. Né? É o caminho da revolução, de fazer com que a classe operária verdadeiramente se emancipe enquanto classe, ou o caminho da conciliação com a burguesia para promover reformas e reformas e reformas, e um dia, quem sabe, a gente chegar numa condição de fazer uma inversão na correlação de forças na sociedade, mantendo a estrutura do Estado como é hoje e com todo esse poder econômico gigantesco que está centralizado hoje na classe dominante. E na maioria das vezes nem as reformas, né? Exato. E aí hoje se cria uma ilusão, né? Não, porque agora não se pode discutir nada porque o governo é progressista e não pode se debater, mas temos um dos piores salários mínimos do mundo. Aí não se pode falar isso, é errado mobilizar os trabalhadores para fazer greve, para ter um salário mais digno. Então, não está certo isso. Então, qual é a perspectiva? É revolucionária ou é a de conciliação com essa burguesia reformista? E é esse o debate na esquerda, na época do Lênin, a nível internacional. Tanto que ele disse que tem que fazer uma outra internacional, porque aquela já tinha amarelado a sua cor, era internacional amarela. Então, tinha que ter outra. Então, nesse sentido que eu acho que o jornal cumpre um papel na medida em que ele tem essa perspectiva, né? A perspectiva revolucionária, né? E aí o Lênin foi muito certeiro nesse aspecto, né? Porque havia os que defendiam que fossem vários, né? Não, que basta os jornais locais, que precisa ter um jornal para toda a Rússia. Para toda a Rússia, sim. Não precisa. Basta esses locais, os folhetos e os panfletos e a luta econômica, né? Guardadas as devidas proporções, por exemplo, não, basta um jornal, se fosse trazer para hoje, basta um jornal, não precisa das redes sociais, de um podcast, não, precisa, na verdade, precisa. É um conjunto de ferramentas que tem que estar a serviço da agitação e da propaganda. Por isso que o nosso jornal, por exemplo, nós temos um jornal, o jornal tem um canal no YouTube, tem a sua página no Instagram, tem o Twitter, tem tudo. Agora, sem ilusão, né? Porque esse negócio aí está centralizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sem ilusão. Ó, uma das maiores contribuições ao marxismo feitas pelo Lênin, sem dúvida, quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, e se está atual ou não, mas uma das maiores contribuições para o marxismo que o Lênin deu é a ideia de um partido, do partido bolchevique, partido, né, com um programa para ação, centralizado democraticamente. Aí eu pergunto, esse modelo de partido que o Lênin ajudou a desenhar, né? Embora ele não tenha criado isso da cabeça dele, mas ele ajudou a dar o formato que nós conhecemos hoje, entendemos hoje como um partido de estrutura bolchevique, né? Centralizado democraticamente, com programa, para ação, etc. Esse modelo de partido ajudado a ser pensado pelo Lênin, ele ainda é válido hoje?
Passado aí quase 100 anos do período, na verdade mais de 100 anos da Revolução Russa, porque foi aquele tipo de partido que ajudou a dirigir a Revolução Socialista Vitoriosa na Rússia. Esse tipo de partido passou na prova da história, ele continua valendo este modelo de organização que o Lenin... Eu estou perguntando isso porque tem outras organizações de esquerda que abandonaram há muito tempo esse tipo de partido. E tem outras que fazem qualquer outra releitura de como deve se funcionar um partido bolchevique. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Está valendo ainda esse partido? Nós do PSTU entendemos que sim, né? Evidentemente que nós não estamos em 1917, né? Mas os fundamentos, os princípios do partido, vamos assim, que nós somos assim, da tradição do partido bolchevique, sim. Você imagina que o capitalismo degenerou tudo, que já é assim, uma formação econômica, social já degenerada. Se olha os partidos de hoje da burguesia e olha os partidos de ontem, do passado, da burguesia. Se você for olhar os partidos do passado da burguesia, já eram degeneradas do ponto de vista moral, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, que você imaginar. Você imagina hoje, com a decomposição e a degeneração do capitalismo, em graus avançados mais do que no passado. A depravação que é, né? A depravação que é o capitalismo. Então, os partidos da burguesia são a expressão da degeneração, da depravação, da promiscuidade da burguesia. Então, os partidos são isso. Olha o PL, o partido do Valdemar Costa Neto. Olha os republicanos. Olha os partidos do Centrão. Aquilo é a degeneração do capitalismo. Aquilo é tudo por dinheiro e muito mais alguma coisa. Quer dizer, então, esse tipo de partido serve ao capitalismo. Agora, para desmontar tudo isso, inclusive derrotar o capitalismo, né, formar uma revolução, esses partidos não estão servindo sequer para sustentar a própria burguesia. Os partidos é a burguesia. Por isso que nós reivindicamos a tradição do partido bolchevique. Por quê? Porque é um partido democrático e centralizado. Por mais degeneração que tenha no capitalismo, por mais degeneração que tenha nos partidos da burguesia, por mais degeneração que tenha nas instituições da burguesia, como executivo, legislativo e judiciário, nas forças armadas, nas instituições de repressão, mas quando eles atacam as lutas dos trabalhadores, as manifestações dos trabalhadores, eles atacam de forma centralizada. Por mais degenerado que seja. Sim. Por mais crise que tenha, isso atacam centralizado. Então, se a burguesia destrói as nossas lutas, impede as nossas revoluções, com força e com ideologia centralizados, na figura do Estado, né? Na figura do Estado, então por que nós vamos construir um partido, fazer frente a isso, junto com a classe, um partido espontaneísta, um partido genérico, um partido geleia? Não. Então um partido centralizado, disciplinado. Então por isso que essas tradições, o partido tem que ser extremamente democrático, para dentro discutir o que fazer, vamos assim dizer, né? Agora ele precisa ser também extremamente centralizado na sua ação. Ele dizia máxima discussão interna e unidade total na ação. Essa era a máxima que Lenin usava. Justamente, porque a burguesia, por mais contradições que tenham e divergências que tenham, mas no fundo, ela age para manter os seus privilégios e seus lucros e a exploração, a mais-valia. Ela só age centralizada, só age em acordo. Ela não age em desacordo. Pode ter uma discordância aqui e acolá, mas não são discordâncias de fundo. Né? Então, esse critério, vamos assim dizer, nós, para fazer frente à burguesia, nós temos. Porque, vou dar um exemplo. Como é que você pode pensar, na época da monarquia, um monarca ou um país, a França, o Império Francês, o Império Britânico, o inglês, eles invadiam um país, declaravam guerra a um país. Só declaravam guerra a um país não era para libertar ninguém, não era para democracia, era para saquear a riqueza daquele povo, daquele país. Hoje é da mesma forma. Então, como é que você tem um invasor no seu país que vai confiscar a força de trabalho, explorar e confiscar a força do trabalho de um povo em um país saqueado,
E você atacar, você responder a um invasor desse, que é um capitalista, né? Você, sem ser centralizado, sem você ter todo um programa organizado, você a classe organizada, centralizada, disciplinada, evidentemente que esses pressupostos do partido bolchevique, nós achamos que eles estão válidos, atuais, para enfrentar a burguesia, o Estado burguês capitalista. Eu perguntei sobre o centralismo democrático, porque essa é uma das contribuições importantes do leninismo, do próprio Lenin para isso, e que, veja, me parece perdida nesses partidos que o Dário citou, e mesmo de partidos de esquerda, porque o centralismo democrático, ele pressupõe que você internamente discuta exaustivamente, mas ele tem um tempo, você não vai passar a vida toda discutindo as coisas, você precisa ir para a ação, né? Mas ele tem que ter democracia interna e unidade máxima na ação, para fora. O que não me parece que acontece em partidos reformistas. Quando você tem um parlamentar, eu digo tipo o PT, o PSOL, por exemplo, você tem parlamentares e esses parlamentares dizem o que querem, fazem o que querem, à revelia das decisões de suas bases. Então, e me parece que aqui democracia foi para o espaço. Então, por isso que eu pergunto da atualidade do centralismo democrático num partido como o de Lenin. Porque se for para ser um partido da ordem, digamos assim, né, que se submete ao sistema, não precisa ter centralismo democrático mesmo. Porque você admite muita coisa dentro desses partidos, inclusive que ele tenha vários centros de direção. O centralismo democrático pressupõe um só centro de direção, para que haja unidade na ação. Se você tem vários centros, você não tem unidade na ação. Então você precisa ter um centralismo democrático, né? Precisa um partido centralizado para ter unidade na ação. E só há como ter disciplina, como disse o companheiro, né, verdadeiramente férrea, como diz o Lenin, se esse centralismo existir. Sem o centralismo democrático, você não consegue ter um conjunto de militantes agindo de maneira disciplinada com um só e mesmo objetivo, embora a divergência exista. E essa divergência é tratada, se forem discutido por marxistas e leninistas, exaustivamente. Se não é possível chegar a um acordo, aí, nesse momento, se as pessoas decidem sair ou seguir o seu caminho, ou se criar outras organizações, ou assim. Mas, enfim, a questão é que o centralismo democrático é um instrumento do partido para fazer a revolução. E ele é muito mais democrático do que esse formato que esses outros partidos dizem ser. Porque, no fim das contas, por um exemplo prático, quando chega o período eleitoral, as cúpulas partidárias que estão encasteladas nos seus espaços de poder, dos seus mandatos e assim por diante, e elas determinam e é de cima para baixo sem nenhuma discussão. E passa por cima de todas as correntes, de todos os militantes, nem consulta, nem debate, nem nada. Decide quem vai ser o candidato, quem vai ser o aliado e passa por cima. Então não há democracia nesses formatos de partido, que não há centralismo democrático. Há só o centralismo nos momentos importantes para decidir as coisas. O democrático fica para o restante da vida, para quem quiser discutir e falar o que quiser na hora, mas no fundamental não é democrático. E os partidos de tipo leninista, eles buscam ser o protótipo da sociedade futura. Nós temos que submeter as questões individuais a uma vida coletiva, porque é isso que nós defendemos para a sociedade, que a coletividade seja mais importante do que o indivíduo, para que as questões da sociedade não girem em torno dos interesses de uma minoria. Porque como é que eu posso defender para a sociedade que a maioria decida, se dentro da minha organização política não é a maioria que decide? Nas organizações de tipo leninista, se defende, embora haja um único centro, quem define quem é esse centro são as bases do partido, porque elas são chamadas à discussão, elas fazem os seus congressos e elegem as suas direções. E fazem isso de maneira permanente, fazendo o debate e as lutas políticas internas. Então, esse formato de partido, ele é, na minha opinião, e na opinião de quem defende o centralismo democrático, muito mais democrático do ponto de vista da militância política do que esses outros partidos que têm as suas correntes, as suas correntes internas, as suas tendências. Cada partido chama de um jeito diferente, mas
enfim, né, são vários centros que acabam, né, mas, como eu disse, a perspectiva é ou se é a favor de acabar com o capitalismo ou de conciliar com ele. Dependendo da sua tática, você vai defender um modelo ou outro de organização política. E esse foi o grande debate que Lênin desenvolveu a partir do livro Que Fazer, porque depois que ele escreveu esse, ele escreveu um passo à frente, um salto à frente, 2 passos atrás, em que ele debate justamente o congresso em que se aprovou que para ser membro do partido tinha que pertencer a uma organização do partido, que não podia ser membro do partido sem estar num coletivo. Então, para você ser membro do partido, você tem que estar no coletivo para poder se centralizar por esse coletivo, né? E não ficar falando o que você acha, independente das posições políticas do partido. O Dário queria falar alguma coisa? Exato. Sobre esse centralismo democrático, né? É uma coisa interessante porque o que é que... Eu não falo nem a direita, né? Mas os reformistas, inclusive, vários partidos no campo da esquerda, costumam dizer que os partidos que têm centralismo democrático, eles não são democráticos. A gente escuta muito isso, não são democráticos. Ora, você imagina, no meu partido, nós discutimos tudo. Discutimos tudo, votamos tudo, todo mundo tem direito de debater. Tira-se uma resolução, evidentemente que agora não tem maioria nem minoria. Todos serão centralizados pela decisão que foi tomada democraticamente. Então isso não tem nada a ver com autoritarismo. Isso não tem nada a ver com personalismo. Isso tem a ver com democracia. A democracia e o centralismo. Então eu pergunto, você imagina o que é você estar num partido onde o partido tem um senador, ou vários senadores, tem vários deputados federais. E tem uma resolução de um congresso, vou dar um exemplo desses partidos reformistas que tem por aí, vou dar um exemplo mais claro do PT. O próprio PSOL, os partidos que têm tendências, essas correntes que cada um fala o que quer, a hora que quer. Né? Então tem um congresso, elegem seus delegados, todo mundo discute 2, 3 dias, tem uma resolução, quando termina a resolução, um deputado federal que foi contra aquela resolução de maioria no seu partido, vai ser entrevistado e diz, digamos, vou dar um exemplo, sobre o fim da estabilidade no emprego, no serviço público. Eu me lembro disso num debate na Band e o Genuíno. Estava esse debate na época de Fernando Henrique, o debate sobre o fim da estabilidade no emprego, o fim da estabilidade no serviço público. Na entrevista, o Dornelles, Francisco Dornelles, do antigo PFL, defendia o fim da estabilidade, né, no serviço público. Tinha uma resolução do Congresso do PT, pouco tempo antes dessa entrevista. O Genuíno disse na Band, um programa público, uma TV aberta, que o partido dele tinha uma resolução que era contra o fim da estabilidade no emprego. No entanto, ele, como deputado federal, defendia que era a favor. Então, isso não pode ser democrático, porque os outros delegados que participaram desse congresso, que discutiram essa resolução, que chegaram a essa resolução, discutida inclusive democraticamente, né, o deputado, ele só foi para a televisão porque ele é deputado, porque ele tem um cargo que foi inclusive conseguiu pelo trabalho de muitos militantes do próprio partido dele. Então não foi só ele sozinho, ele individualmente que se tornou deputado, mas ele individualmente se acha no direito de romper a resolução coletiva. Então esse tipo de exemplo não pode ser democrático. Um partido que tem esse tipo, considera esse tipo de resolução, os meios para chegar nessa resolução, esse debate ser democrático, nós somos extremamente autoritários, porque acaba personalizando as pessoas que têm cargo, que estão acima dos outros, vamos assim dizer. Então no centralismo democrático, todos são iguais no debate, votam diferente, mas ao executar a resolução, tornar prática para fora, então todos são iguais, não tem diferença. Imagina você, concluindo aqui, só dar um exemplo simples. Você tira uma resolução no partido de você fazer uma ação, né? Uma ação, sei lá, na terra, uma ocupação, uma luta. E tem alguns companheiros no partido que acham que não deveria ser.
mas a resolução de maioria é que deve acontecer, aquela ação deve acontecer. Então aquele companheiro vai e, antes de acontecer aquela ação, ele dizer publicamente que é contra. Ele comete dois problemas. Primeiro, um antidemocrático, porque ele rompeu a democracia do partido. E segundo, ele comete uma traição, que ele entrega a ação que vai ser feita. Ele publica, percebe? Então esse tipo de exemplo está cheio nesses partidos, inclusive da esquerda, que se consideram democráticos. Nós achamos que o centralismo democrático é extremamente democrático e é extremamente centralizado, porque é uma necessidade para enfrentar o capitalismo e o seu Estado. Então vamos seguindo aqui. Tem um elemento hoje, na realidade, que está dando muita celeuma, muita polêmica, muita confusão, que tem a ver com a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Estabeleceu-se uma guerra, a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí um elemento, uma ideia muito trabalhada por Lenin veio à tona, que é a questão da autodeterminação dos povos. Então isso atravessa o debate sobre o que está acontecendo hoje na Ucrânia. E essa autodeterminação dos povos defendida pelo Lenin dizia respeito, né, grosso modo, ao direito de uma população ter a independência, de construir seu país, né? Inclusive o Lenin aplicou essa ideia à Ucrânia após lá a Revolução de 1917. Aí eu pergunto para vocês, esse tema ele tem dividido setores da esquerda, né? Tem organizações trotskistas que olham para a guerra da Ucrânia, né, condenam a invasão da Rússia, defendem a autodeterminação dos povos. E há outras organizações que reivindicam o stalinismo, né, a exemplo do PCB, por exemplo, não sei qual é a opinião dos companheiros aqui agora, vou saber agora, mas há uma certa discordância entre as organizações que se orientam por essas elaborações políticas que foram oriundas ali da Revolução Russa de 17. Né? Organizações trotskistas, organizações que reivindicam o marxismo-leninismo ou o stalinismo, como outros preferem chamar. Eu pergunto, isso sobre a autodeterminação dos povos, por que isso é um problema agora entre as organizações de esquerda, e o que o Lenin tem a ver com isso? Bora. Sobre essa questão da guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, nós compreendemos que ela é uma guerra imperialista. Nós condenamos a invasão, não achamos que Putin é de esquerda. Acho que quem acha que Putin é de esquerda vive em outro mundo, em outro sistema. Não é nesse planeta que nós vivemos. Ele é um mafioso, um representante da burguesia. Então não há nada de esquerda no governo do Putin. O que a Rússia hoje desenvolve como política externa é uma política imperialista, de disputa de novos mercados, de agressão a outros povos, e o que eles têm promovido na Ucrânia é uma guerra imperialista. A justificativa que alguns setores dão é os grupos neonazistas que existem na Ucrânia, e esses grupos que estavam se desenvolvendo, se estabelecendo, e que por isso se justifica a intervenção da Rússia, porque houve o levante, né, naquela região do Donbás para se ter a independência da região, e ela foi anexada pela Rússia por ter uma população russa na região. Mas na verdade o que se há é uma guerra de dominação, uma guerra imperialista, uma guerra de rapina, né? Uma disputa entre o imperialismo russo e o imperialismo que é capitaneado ou que é dirigido pelo imperialismo dos Estados Unidos, através da OTAN, né? Se diz OTAN versus Rússia, né? Como se fosse isso a questão, né? E aí se fala em estratégias geopolíticas como se fosse... Na verdade, são nomes novos para coisas velhas, porque, na verdade, essa disputa do mundo pelas potências imperialistas já existe desde a época que Lenin formulou isso no imperialismo quase superior do capitalismo. São guerras de rapina. E, por isso, nós condenamos essa guerra como uma guerra de rapina. Não podemos, em nome da luta para esmagar os neonazistas ucranianos, né, com aquele pelotão que eles têm, né, que Azov, né? Isso, batalhão Azov. Aquele batalhão que há, né, por conta de defender ele ser esmagado, nós vamos defender, porque quem está sofrendo e padecendo e morrendo de fome, de bala e de bomba é o povo ucraniano, é a classe trabalhadora, são as pessoas que não tiveram dinheiro para se evadir do país.
Porque até nisso a guerra é perversa. As pessoas que têm dinheiro conseguem sair do país, da região do conflito, mas as pessoas pobres, os trabalhadores, não conseguem. E essas são as pessoas que estão morrendo lá, sob as bombas que são mandadas pelo exército, sob o comando de Putin e pelos também responsabilidade do imperialismo Yankee, que tem ganhado dinheiro com essa guerra. Não é de interesse da OTAN que essa guerra acabe. O interesse da OTAN é que ela se prolongue, porque assim a indústria bélica lucra. Então essa denúncia que a esquerda deveria desenvolver com mais profundidade hoje para ser contra essa guerra imperialista. Essa sim é uma guerra que é uma ameaça aos povos no mundo e que pode, inclusive, se desdobrar num conflito de maiores proporções. Nuclear, inclusive, né? Exato. Então é uma ameaça à humanidade. Então é nesse sentido que ela deve ser denunciada e não ficar como se fosse necessário a gente tomar um lado. Como foi na época, por exemplo, da guerra contra o Iraque. Nós denunciamos a ação imperialista não é porque a gente era a favor do Saddam Hussein. Saddam Hussein era um ditador no Iraque. Ele precisava ser derrubado, mas ser derrubado pelo povo iraquiano. Então o povo iraquiano é que precisava se organizar, se levantar e se libertar daquela situação. Assim como o povo no Afeganistão, que foi violentado pelo imperialismo Yankee, mas também nós não comemoramos quando os soldados americanos fugiram e foram derrotados no Afeganistão e o Talibã retorna ao poder. O que significa o Talibã, senão uma ditadura teocrática? Aí por que o Talibã agora era aliado da China e tinha que se defender que era o Talibã no Afeganistão? Isso não está certo para os revolucionários, para quem defende a verdadeira autodeterminação dos povos. Porque nós não defendemos só a autodeterminação. Nós defendemos a autodeterminação dos povos, mas defendemos que os povos se libertem da opressão do sistema capitalista. São duas coisas juntas. E é nesse sentido que nós compreendemos a necessidade de denunciar a guerra da Ucrânia, a guerra contra a Ucrânia, como uma guerra imperialista, e que o povo ucraniano faça a sua própria história e se liberte, né, da opressão do imperialismo russo, do imperialismo Yankee e da classe dos capitalistas ucranianos também. Professor Dário. Na verdade é uma guerra de ocupação, né? Uma ocupação com o objetivo de saquear. Essa que é o sentido. E evidentemente que nesse saque, né, os Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN, não querem deixar a Rússia saquear a Ucrânia sozinho. Então querem ser parte também do saque. Assim como as outras ocupações, né? Os impérios, quando um saqueava os outros também queriam. Quer dizer, então é uma guerra de ocupação. E nessa guerra de ocupação, o Alex tem sentido, porque nós defendemos a autodeterminação dos povos, mas não os povos, inclusive a burguesia. A classe operária, os trabalhadores devem se libertar da opressão da Rússia, mas também da burguesia. O trabalhador na Ucrânia deve se libertar, inclusive, da opressão da burguesia ucraniana, que é parte também do saque, ou seja, não do saque do seu próprio país, mas da exploração da classe trabalhadora na Ucrânia. E essa mais-valia do povo do trabalhador ucraniano vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e circula o mundo, vai inclusive para a Rússia. Então, essa guerra de ocupação e a autodeterminação que o Lenin fala, baseado no Marx, né, tem a ver com o quê? O Putin, essa caracterização que o Alex fez do Putin, correto, né? É um ditador, né, e sanguinário. Não tem nenhuma possibilidade de oposição lá que não seja tratada com violência, com repressão. Mas veja só, ele disse uma frase logo no início dessa ocupação, dessa guerra de ocupação, que era o seguinte, que a autodeterminação era uma invenção de Lenin. Não sei se você... Eu lembro dessa declaração. Lembra? Eu lembro. Olha só, a Revolução Russa permitiu uma república com vários países, fronteira ali, Geórgia, a Ucrânia. Parece-me em 1917, 1918, pouco tempo depois, teve um esboço de uma constituição na Rússia.
nessa Constituição trazia um dos elementos, um dos pontos, era a autodeterminação. Porque vinham as outras repúblicas para a União Soviética. Né? O que acontece? Quais eram os critérios? A sua cultura, a autodeterminação tinha o direito, as pessoas, aquela nação, aquele país que ia formar a União, tinha direito à sua língua, ou às suas línguas, são várias em vários países, em alguns países. Tinha direito à sua cultura, quer dizer, tinha uma série de direitos que eram direitos históricos daquele povo que agora estavam fazendo parte daquela União, né, Soviética a partir da Revolução Russa. Então, e tinha direito inclusive ao território. Então era uma série de elementos, né, de autodeterminação que estava fazendo uma união, sem que se perdesse a autodeterminação em vários aspectos. Só tinha uma observação, que era o quê? Que era a questão militar. Que aquela república que aquele país que estava se unificando, vamos assim, fazendo parte da república, com todos os critérios, todos os direitos que tinha, é não ter, né, o direito de se armar, construir força militar, ou utilizar sua força militar para romper a unidade. Então, esse é o único critério. O restante era extremamente democrático e levava em consideração tudo que uma autodeterminação pressupõe. Então não foi uma invenção de Lenin. Então o que o Putin fala é justamente romper com todo um trabalho que o marxismo nos ensina, e o Lenin trabalhou ativamente sobre isso. Então o que eles querem substituir, né? Dizer que é a autodeterminação é a invenção de Lenin, porque ele quer justificar uma guerra de ocupação para saquear e expandir, evidentemente, os negócios da burguesia, que ele já é um burguês, que ele é um burguês faz tempo, os negócios da burguesia na Rússia, que se espalhem passa pela Ucrânia e se espalhem no mundo. Esse é que é o objetivo dele. Então, autodeterminação e a autodeterminação da classe trabalhadora, que inclusive lute contra o Putin, mas lute também contra a burguesia russa e a burguesia ucraniana. Perfeito. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa, porque é difícil, na verdade não dá para fazer isso, separar a contribuição, a elaboração, o pensamento de Lenin da própria Revolução Russa, e depois do que veio após a consolidação do Estado Soviético. Queria que vocês debatessem o seguinte aqui, porque é uma questão que até hoje tem polêmica, né? O que se desenvolveu na antiga ex-União Soviética, em especial depois da morte do Lenin, foi uma continuação de suas ideias ou foi uma deturpação do marxismo e do próprio leninismo? Pergunto assim, aberto tranquilamente, quem estava certo sobre que caminho deveria seguir a União Soviética? Era o Trotsky ou era o Stalin? Pergunta de $1 milhão. Posso começar? Tá bom. Assim, esse é um debate que se estende há algum tempo. Tem que começar de novo, né? Mas na verdade é o seguinte, quando a gente dá uma olhada os últimos escritos de Lenin, né? As secretárias, tá? O Lenin chama a atenção para alguns problemas que já estão acontecendo. Né? Isso, Lenin já doente, né? Então ele chama a atenção para alguns problemas que estavam ocorrendo. Um dos problemas que estava ocorrendo era justamente, ele chamava a atenção sobre o processo de burocratização do Estado. Ele dizia que tinha se incorporado ao Estado, né, uma série de elementos que serviram ao antigo regime. O Stalin, nessa época, era o secretário-geral do partido. E ele dizia que era preciso dar uma espécie de basta, ou reduzir, ter uma dinâmica não acelerada de trazer tantas pessoas do velho regime, né, que o Stalin incorporou em postos dentro do aparelho do Estado, né, e acabou tendo uma relação com essa turma de submissão ao Stalin. Então houve um processo de burocratização. Tem outra constituição, isso o Lenin já tinha morrido, tem outra constituição que o Stalin modifica, na época do Stalin, modifica a Constituição da Rússia e dá muito poder aos dirigentes do partido. Na época de Lenin não era assim. Não foi Lenin quem desmontou o poder dos soviets. Foi na época do Stalin.
O Lenin chamava a atenção ainda, voltando, sobre o comportamento do Stalin. Ele tem uma parte que ele diz, ele só podia falar 5 minutos, 6 no máximo lá. Ele chama a atenção para... ia ter uma conferência, era um congresso, para que esse congresso ele removesse o Stalin do cargo de secretário-geral. Está escrito de Lenin. Né? Ele dava várias explicações, mas uma delas era por ser rude, impaciente, autoritário, grosseiro, e cita, inclusive, tem um caso na Geórgia, né? Que era uma da república, um debate sobre a Geórgia fazer parte da União, né? Da República. Inclusive, um enviado de Stalin tem uma agressão física, inclusive. Quer dizer, então tem toda uma discussão que acaba, de fato, o Estado operário, né? Ele mantiveram-se muitas conquistas do Estado operário, mas aquilo que a democracia, né, que vieram dos conselhos, dos soviets, aquilo gradativamente foi sendo aniquilado, vamos assim dizer, e o poder que sai de baixo, né, e se concentra na direção do partido, principalmente no Comitê Central, na época de Stalin. Então, tem muitos escritos sobre isso, o próprio Lenin, o próprio Trotsky, ele faz algumas observações sobre isso, né? As conquistas da Revolução, ele inclusive propõe uma revolução política, ou seja, retirar a direção burocrática ou burocratizada do Estado, do partido, e para que se mantenham as conquistas. E não é que, vamos assim dizer, tinha adivinhava. Diz, a continuar dessa forma, essa direção burocrática vai impor a Rússia, vai fazer com que a Rússia volte às relações de capitalismo dentro da Rússia. Isso não foi uma bola de cristal, isso foi uma previsão em base ao que estava acontecendo principalmente na relação da economia, dos privilégios, dos cargos, e com a direção na época do Estado. Quer dizer, então, na verdade, o que aconteceu foi aquilo que essa relação, essa burocracia, o Trotsky dizia que essa direção burocrática certamente levaria à restauração capitalista. E hoje a gente vê que o que aconteceu na Rússia foi a restauração capitalista, o que vem acontecendo há muito tempo na China, a restauração capitalista, em Cuba, a restauração capitalista, ou seja, tem uma série de elementos, né, que a decomposição, vamos assim dizer, dos princípios daquela revolução foram se perdendo, né? Então a gente vê isso, e na nossa opinião, o Stalin é o grande responsável por isso. Bom, Alex, vai lá. Assim, esse debate ele é muito importante, né, que seja feito, e a gente precisaria de mais 2 horas para... E acho que é importante que a gente faça, porque a nossa organização ela tem outra leitura sobre o papel de Stalin no processo histórico da União Soviética. A nossa avaliação é que Stalin desenvolveu uma luta política interna no Partido Bolchevique, justamente no sentido de fortalecer o processo de construção do socialismo na União Soviética, alargar a democracia proletária e combater o burocratismo. É evidente que isso não faz com que a gente não perceba os problemas que foi o processo de construção do socialismo na União Soviética, os problemas que existiram. Porque o socialismo ele não se constrói, né, por decreto. A gente toma o poder e no outro dia não, agora é socialismo. Não é assim. A gente precisa primeiro arrancar o capital, a burguesia, e desenvolver e elevar o nível cultural das massas trabalhadoras, a participação política das massas trabalhadoras na condução do poder, e todo esse processo ele acontece ainda com a luta de classes. Então, esse processo na União Soviética se desenvolveu sob essas condições. Há uma produção historiográfica hoje que, inclusive, contesta várias das ditas
crimes de Stalin, né? Crimes que ele teria cometido ou teria sido cometido a mando dele. Então há uma produção de historiadores que, inclusive, alguns nem são comunistas nem nada, e que, né, fazem uma releitura sobre o papel de Stalin nesse processo. E aí eu acho que a gente deve fazer esses debates, essas discussões. Na nossa avaliação, há uma virada na política, porque o Khrushchev, na verdade, ele dá um golpe no comando do partido, depois da morte de Stalin, e o Khrushchev passa a adotar uma política que hoje se consolidou na China, que é abrir a União Soviética ao capital estrangeiro, e vários dos dirigentes dele próprio e de outros ali se apropriar de estruturas econômicas do país para enriquecer e se tornarem eles próprios capitalistas. Então esse processo ele se acelera, inclusive, com uma mudança na política econômica do país, porque ele passa a priorizar a produção de bens de consumo e não a produção, né, da indústria pesada. Fábricas de produzir máquinas, por exemplo, que era o que se dizia dos planos, né, de produção econômica e assim por diante. Mas nesse processo se fortalecem dois tipos de elementos que passam a trabalhar efetivamente para ruir o capitalismo na União Soviética. Que existia uma casta ali, junto desse processo do Khrushchev, essa luta política interna acontecia, uma casta de dirigentes do partido aferrados ao poder do Estado e de lideranças de fábricas, que tinham um certo poder de relações, inclusive econômicas. Gerentes de fábrica, né, que eles estabeleciam um comércio interno dentro da Rússia, faziam negócios e assim por diante. Então esses dois setores, essas condições materiais dentro da União Soviética possibilitaram esse desenvolvimento corrosivo, né, ideologia burguesa por dentro da União Soviética e por dentro do Partido Bolchevique, que acabou se degenerando nesse processo. A gente entende que houve esse processo. O que a gente diverge é que foi Stalin promotor disso. Por isso que nós achamos que, inclusive, defendemos que o que Stalin fez nas questões do que se chama expurgos estava certo. Tinha que se depurar o partido. Tinha que se tirar as pessoas, né, que estavam defendendo opiniões de restauro do sistema capitalista. O processo revolucionário ele não é puro e bonito. Ele acontece numa luta interna encarniçada. A disputa pelo poder e desses setores todos que representavam ali os interesses da pequena burguesia, por exemplo, na Rússia, acabaram tendo peso, porque é só a gente imaginar o que é um partido que toma o poder, né? Você tem uma eleição, o PT ganha a eleição, tem um monte de prefeito que pede filiação ao PT, mas é um partido que toma o poder. Quantos não são as pessoas que, por seus interesses individuais e não pela ideologia do partido, pedem ingresso no partido, para se darem bem, para se beneficiarem? Então esse processo acontece e ele tem uma base material, né? Porque não é só uma questão, né, da política. A política ela é reflexo, ela tem que ter reflexo na sociedade do ponto de vista da sua base material, né? E ao analisar o fim do socialismo na União Soviética e no leste europeu, é necessário ver a base material que permitiu isso acontecer. E o que a gente começou falando sobre Lenin também vale para isso. A história é feita pelas massas. Os indivíduos cumprem um papel importante, mas só analisar a história pelos indivíduos também a gente não vai conseguir chegar a uma análise mais profunda, né, que busque ser cada vez mais profunda desse processo histórico, né? Mas as condições da luta de classe, né, a nível internacional, na União Soviética, internamente, as condições materiais, né, como estava sendo exercida a democracia na União Soviética, qual era o papel dos gerentes, qual era o papel dessa burocracia estatal que se desenvolveu, né, tudo isso precisa ser analisado. Eu fiz essa pergunta no final, não para que a gente ficasse mais 2 horas debatendo isso, porque tem tempo, mas como uma provocação, porque eu acho que é importante a gente discutir um tempo, porque essa pergunta ela tem que nos servir de um gancho. É um gancho que eu quero aproveitar aqui e já fazer um convite para que a gente possa discutir em outro podcast e aprofundar esses temas, porque tem a ver com o que foi a União Soviética.
discutir qual é a natureza de classe da União Soviética. Havia socialismo? Não havia socialismo? Se havia, por que restaurou o capitalismo? Se era um Estado que estava caminhando para a restauração capitalista ou estava caminhando para a consolidação do socialismo? O que tinha na União Soviética? E sim, qual o papel dos dirigentes que estavam à frente daquilo? Porque em que pese a gente não resuma a história aos indivíduos, os indivíduos têm um papel importante na elaboração das coisas. Nós falávamos sobre isso no início de Lenin. Então, e eu acho que tem um papel importante tanto as elaborações que fizeram Lenin e Trotsky e o que fez o Stalin. E a gente pode discutir isso sobre à luz da história, okay? Tem um tempo histórico, um intervalo histórico muito importante agora, produção historiográfica, que nos permite avaliar erros e acertos. E eu já queria fazer esse convite, porque eu acho que a gente está assistindo, em que pese a gente não esteja vivendo revoluções no mundo todo, mas há um interesse, de modo geral, pelo socialismo. As pessoas se perguntam, e o socialismo? As pessoas perguntam, deu no Google outro dia, foi matéria inclusive, assim, uma das questões que as pessoas mais perguntaram no Google era, o que é comunismo? Então acho que vale a pena, há um certo interesse da população, das pessoas de modo geral, de saber o que é comunismo. E a primeira referência que se tem é a União Soviética. E aí você sempre vai esbarrar, ou por caso de propaganda capitalista ou qualquer outra coisa do tipo, nos crimes que ocorreram na União Soviética, atribuídos, evidentemente, ao período do Stalin e também à casta burocrática. Então acho que vale a pena discutir isso aqui, para a gente aprofundar um tema. Eu trouxe essa questão no final, porque é um elemento que divide muitas organizações sobre o legado do Lenin. Se o legado e as elaborações marxistas construídas pelo Lenin, elas se desenvolvem, elas seguem no que foi a União Soviética, ou se há uma interrupção, ou se há uma ruptura. Esse era o grande debate, entendeu? Então, mas, de todo modo, não dá para desenvolver todo esse tema aqui. O foco era trazer minimamente as questões mais importantes da elaboração do Lenin, mas que eu acho que segue vivo aqui para a gente debater. A gente vai ter outras oportunidades para isso, depois eu queria ver, viu, Igor, demais aqui, para a gente poder ver também datas e tal, para fazer um bom debate sobre o que era a ex-União Soviética, ainda vale socialismo, então por que as experiências não deram certo? Acho que é um bom tema para a gente debater. E logo está aí o aniversário do Marx também, no dia 6, acho que é 6 de maio, né? 6 ou é 5? Agora estou na dúvida. Acho que é 5. 5, né? 5? Acho que é 5 de maio. E a gente vai fazer também um programa especial sobre isso. Mas aí eu queria agradecer desde já a presença dos dois, né? O professor Dário Barbosa, do PSTU, e o Alex Feitosa, do PCR, pela participação, pelas contribuições sobre o pensamento do Lenin e a atualidade. Deixar os microfones abertos aí para suas considerações finais. Fiquem à vontade. Não, só dizer que foi muito importante essa discussão, né? Porque isso mostra que quebra essa solidão do Lenin, como diz, né, no livro, quebra essa solidão, porque uma figura como o Lenin não pode ser esquecida, e principalmente pela classe trabalhadora, pela juventude, por homens, por mulheres que sofrem o peso da exploração e opressão do capitalismo, desse sistema do capitalismo. Então Lenin é uma figura fenomenal, né? Deve estar no nosso dia a dia, nas atividades nossas, né? E as suas propostas, suas ideias, e o programa que ele elaborou durante toda a sua vida, próximo da realidade da nossa classe, né? Então nós não podemos esquecê-lo, nem deixá-lo abandonado, nem na solidão. Nós temos que trazer de volta, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? Falou da guerra de ocupação da Rússia na Ucrânia, falando da instabilidade dos povos no mundo. Mas nós estamos falando de economia e também falando aqui a situação econômica, política e social no Brasil. Então o Lenin, nesse sentido, tem muito a nos aconselhar, a nos ensinar. Assim como aprendeu muito com Marx, aprendamos com Marx e com Lenin. Eu concordo, acho que isso que o companheiro Dário falou, Lenin permitiu que um terço da humanidade vivesse numa perspectiva em que as pessoas não eram exploradas por outras. O povo, através de uma luta revolucionária guiada pelo pensamento leninista, que foi galvanizado nas organizações revolucionárias,
libertaram esses povos da exploração capitalista, e a classe operária no mundo inteiro percebeu que é possível romper com a opressão do sistema capitalista e construir sociedades livres da exploração. Então acho que é necessário isso, né? Sempre lembrar Lênin, né? A sua contribuição, o seu papel, o seu pensamento é fundamental para aqueles que lutam com sinceridade pelo fim da fome, da miséria, do desemprego, da violência, das guerras, de tudo isso que o capitalismo proporciona à humanidade. É preciso lembrar Lênin para acabar com esse sistema da miséria que é o sistema capitalista e construir uma sociedade sem exploração, a sociedade, o paraíso na terra, como se diz, né? Precisamos construir o paraíso da terra, e para isso é fundamental lembrar Lênin. É isso. É isso, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Dário, ao Alex, né, pela participação aqui. Fica o convite para o próximo evento, nós vamos marcar aí. É importante a gente seguir, porque esse programa que a gente está começando, está divulgando, e pede até a ajuda de vocês aí para curtirem, né, compartilhar, espalha aí o boato desse podcast aí, que é a voz dos movimentos sociais e trabalhadores aqui que nós estamos montando aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, obrigado aí mais uma vez aos dois. E é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Obrigado pela audiência. Não esquece de curtir, apertar o sininho aí, compartilhar, espalhar aí, que ajuda bastante a divulgar o canal. Comenta bastante aí. Tem polêmica aqui. Valeu, obrigado. Tchau.